Outro assunto, mas continuando nessa questão de sonho, quando que virou a chavinha assim? Ou você acha que a gente vai responder essa pergunta mais pra frente? Quando que virou a chavinha do... Tipo assim, você descobriu uma profissão que realmente era, não, eu acho que agora eu quero ser isso. Porque você falou da história da mãe, né, da sua mãe que deu a lousa, e eu imaginei, fiquei pensando, foi aí que ele conseguiu Aí que ele decidiu ser designer. design gráfico. Não, cara, eu vou te contar a história do designer gráfico. O que acontece? Eu tinha um talento para desenho. Não parece, hoje eu falo pra caramba. Mas eu sempre fui muito tímido. Então eu ficava muito tempo em casa desenhando. E meu pai reconhecia isso como um talento, cara. Era engraçado. O meu pai tinha poucas coisas que ele elogiava, cara. Mas toda vez que eu mostrava um desenho para ele, ele ficava assim abismado. Falava, não, o Rodrigo desenha bem. O Rodrigo desenha bem. E eu acho que ele ficava feliz com isso, porque meu pai também desenhava, cara. Meu pai, eu acho que aí ele se realizava, sabe? Quando ele via o desenho do filho dele. Meu pai tem uma história interessante, cara. Meu pai, ele é um cara que casou mais velho, é um cara que lutou muito pela família dele, ajudou muito a mãe dele, os irmãos dele. E meu pai tinha o sonho de ser engenheiro, né? Mas na época, é assim, que ele estava para fazer o vestibular, ele estava estudando e tal, ele tinha a possibilidade de continuar estudando, fazer o vestibular, uma carreira de engenharia, ou continuar trabalhando e comprar a casa dele. E ele queria constituir uma família, constituir a família dele, mas ele se realizava fazendo desenho técnico, às vezes, tal. Lá na casa, quando ele ia fazer qualquer ajuste, ele desenhava. E quando ele me via desenhando, putz, ele estimulava pra caramba. E aí, chegou um momento que ele decidiu me botar numa escola de desenho. Ele viu que tinha uma escola de desenho perto da casa da minha avó, foi mais ou menos nessa época da oração, e ele me botou na escola de desenho sem saber o que ia acontecer. Me botou na escola de desenho, o professor lá me estimulou. Então lá eu estava desenhando bastante tempo, estava desenhando bastante. E segui lá nessa escola de desenho durante um tempo e virei professor lá. Eu virei professor lá, nessa época eu já vinha na igreja. E o que aconteceu? O pessoal da igreja começou a falar, cara... o que você quer fazer assim de formação? Você está na idade, na época, né? Eu tinha acho que 20 anos e falou: você terminou o colegial, tal, mas você não vai fazer mais nada? Os líderes de jovens, né, me estimularam bastante. Você não vai fazer mais nada? Eu falei: eu não sei o que eu faço de formação, o que eu procuro de carreira, como eu te falei, não tinha nenhuma carreira assim que eu me interessasse. E isso é um pouco de falha minha. De não procurar informação sobre as carreiras. Não procurar informação sobre o que tem no mercado. Eu acho que a gente talvez vai abordar isso daí, mas só para não, de repente, não passar batido, o que acontece? Que aconteceu comigo? Você vem de uma situação de dificuldade financeira. Você vem de um lugar em que ninguém tem formação superior. Você pensa em ser o quê? Você pensa em ser o que todo mundo é perto de você. Então você pensa em ser, de repente, sei lá, um supervisor de vendas de algum mercado naquela época. É importante deixar claro, hoje, boa parte das profissões exige ensino superior. Tá? Mas naquela época, anos 90, no início dos anos 2000, você ainda poderia entrar em algumas profissões sem ter ensino superior, sem ter uma formação superior, sem ter uma graduação, entendeu? Então, para mim, eu não pensava em fazer uma graduação, pensava em seguir sendo professor de desenho. E aí o pessoal da igreja começou a falar para mim, mas cara, você tem que pensar no seu futuro, você tem que pensar no que você quer ser. Você não tem sonho, você não tem vontade de ser alguma coisa? E, cara, eu acho que o mais triste naquela época, na minha vida, era isso. Perceber que eu não tinha sonho. Perceber que eu realmente não tinha sonho nenhum. Bom, e a gente chega assim numa fase... Desculpa esse tom triste, viu? Mas a gente chega numa fase importante da sua história, né? Que aí você escolher o que você quer fazer, né? Saber qual é o seu futuro.
E você comentou que os líderes te ajudavam a refletir e a pensar sobre isso. E me conta um pouco como que foi essa adaptação quando você entrou na igreja. Cara, a adaptação quando eu entrei na igreja foi... Eu vou te ser sincero. O pessoal da igreja me recebeu muito bem. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes, muitas pessoas têm preconceito com a igreja, têm preconceito com os líderes da igreja, porque elas vêm para a igreja cheia de mágoas e ressentimentos. Então, imagina que eu cresci com uma revolta, acreditando na escola, por todo o tempo que eu passei, aquele discurso, você não tem porque alguém te roubou, você não tem oportunidade porque alguém tirou de você, você não tem condições porque as pessoas olham o seu lugar de nascimento, olham que a sua família não tem dinheiro, então por isso que você não tem oportunidades. E eu vim com toda essa bagagem. Eu vim com toda essa bagagem para a igreja. Só que eu encontrei um lugar que as pessoas me amavam, suportavam os meus ressentimentos e, além disso, me apontavam soluções. Então, eu era mais ou menos... Cara, eu sempre fui um pouco teimoso, um pouco muito rabugento quando eu entrei na igreja, porque... O que todo revolucionário quer, e na época eu me achava um revolucionário, o que todo revolucionário quer é destruição, é fazer com que as pessoas elas se sintam mal com o que elas são. Sinta a revolta também, né? Sinta a revolta. Você quer provocar revolta nas pessoas. Você fala, não, eu estou lutando pelo povo, não, porque o povo não pode passar fome. Ok, eu também concordo com você. A questão é que com revolta você não constrói nada, com revolta você destrói. Eu vim com essa bagagem para a igreja. Eu vim me sentindo o mais pobre de todos, o mais burro de todos, o mais... Desculpa falar palavras pesadas. Me perdoa, não está me perdoa, pesado. Depois vocês censuram no vídeo, mas... Eu vim com essa bagagem e as pessoas me receberam. E aí, o que aconteceu? Os irmãos da igreja, cara... Eles gastaram muito tempo se preocupando comigo, com os meus irmãos e com os jovens que vieram comigo naquela época. É importante dizer que eu não fui o único auxiliado pela igreja. Vários jovens foram auxiliados. Cabe aqui citar o nome que a gente tem que dar honra a quem tem que ter honra. Sim, perfeito. Daniel Shimaev, o Félix, o Fabiano... Esses três eram líderes de jovens na época, junto com a Angélica, a Marcinha, a Malu, eu acredito. Tinha mais outros líderes de jovens. Mas esses três primeiros, cara... E a Marina. A Marina foi muito importante. A Marina tem um coração de ouro, cara. Esses três, eles criaram um negócio chamado CECAP, Centro de Capacitação. Eles pegaram pessoas na igreja que tinham habilidades, então, pessoas que entendiam de digitação, pessoas que eram professores de inglês, professores de espanhol, professores de português e outras matérias, pegaram um grupo de jovens com todas as falhas de formação absurda, cara. Todas as falhas de formação absurda. Pessoal de escola pública e pessoal mediano de escola pública. Então, imagina assim... Você frequenta uma escola de mentirinha. E nessa escola de mentirinha você ainda sai mais ou menos. Esse era o Rodrigo na época. Gente, eu estou falando de mim, não conheço o estado de outras instituições, outras escolas, outras pessoas. Estou falando de mim. Tudo que eu estou falando é de mim e das minhas experiências, tá? Servem para mim. Talvez outras pessoas que participaram na época desse grupo tenham suas próprias experiências. Mas o que eu posso dizer de mim foi... O Daniel criou esse grupo, eu tinha essas dificuldades, e esse grupo nos dava aula de inglês, aula de espanhol, digitação, português e matemática. E aí é um ponto importante. Você vê que eles não eram meu pai, não eram minha mãe, eu não dava o dízimo para a igreja, eu não dava oferta, não era ninguém importante. E talvez nem seus amigos eram também, né? Talvez nem meus amigos eram. Eles fizeram... porque eles entendiam que ser cristão é muito mais do que frequentar a igreja no domingo. O impacto de ser cristão, a relevância de ser cristão, é muito mais
do que você ter paz na sua própria casa. É você também levar paz para a casa dos outros. O Daniel entendia o estudo como algo importante. Todos esses daí, Félix, Fabiano, Marina, Marcinha, Luciana Shimaev, todos eles tiveram uma importância muito grande do estudo na vida deles. E eles quiseram repassar isso para a gente. E eles fizeram algo que ninguém fez. E aí é o que eu falo para você. Hoje você tem um monte de ONG que cria militante, mas não cria pessoas capazes de ascender socialmente pela sua capacidade e habilidade. Ela não valoriza o ser humano. O que eles valorizaram foi o ser humano. Ali, com aquelas aulas, com os treinamentos, os estudos que eles deram para a gente, eu ganhei mais dignidade. Eu posso dizer para você, eu ganhei mais dignidade. E tem uma pessoa, só para não deixar esquecer, tinha uma garota chamada Núbia, que frequentava o grupo de jovens. Por que eu quero falar dela? Ela tinha a minha idade na época, e ela era professora de inglês. E ela era do Tabuão. E a Núbia, você sabe o que mais me marcou? O que mais me marcou foi que quando ela estava dando aula de inglês, eu fiquei pensando, eu falei, cara, quando que ela percebeu que o inglês era importante para ela? Quando que ela aproveitou essa oportunidade? Como que essa garota, que tem a minha idade, ela é mais nova que eu, acho que 1 ano, 2 anos mais nova, como que ela conseguiu chegar nesse nível? Sabe quando dá um start, você fala, cara, ela é do Tabuão, ela é mulher, ela é negra, ela é pobre como você, mas ela se tornou professora de inglês. Em algum momento, ela enxergou que era possível. E naquele momento, sabe quando você saca, você fala, cara, eu não tenho mais desculpa. Fala, eu não tenho mais desculpa para não me mover, não fazer algo. Isso com qual era a idade? Cara, eu tinha 20 anos. E sabe o que eu sentia na época? E aí compartilhando um sentimento que eu acho que é importante as pessoas saberem. Quando uma pessoa mais velha conta a história dela de trás para frente, eu acho que é muito fácil a gente perceber o que deu certo, o que deu errado. O problema é que quando você vive a história, você vive ela de frente. Você vive ela de frente, você encara ela de frente, você não sabe o que vem a seguir. E aí, cara, qual que é a questão? Como você não sabe o que vem a seguir, você é angustiado por um monte de incertezas. Então, quando eu tinha os 20 anos, eu não tinha sonho, eu não sabia o que eu queria ser, não sabia o que eu queria fazer, e não sabia nem se eu conseguiria alcançar qualquer coisa. Porque naquela época me vinha, cara, eu entrei na faculdade com 21 anos, né? Mas naquela época eu pensei, eu estudei minha vida toda em escola pública, eu não fiz cursinho pré-vestibular, eu estou 2 anos parado sem estudar numa escola, como que eu vou passar num vestibular? Primeira angústia, que formação que eu escolho? Essa daí não foi tão difícil, porque eu fiz o que todo jovem faz. Todo jovem preguiçoso e que não tem uma vontade. Desculpa, quem se enquadrar nisso daí, que vista a carapuça, vista a luva. O que eu fui fazer? Eu falei, cara, qual a faculdade? Olha só, cara. Eu botei 3 critérios e falhei. Eu falei, qual a faculdade que eu tenho que estudar menos, que não tem que ler muito? Não é verdade? Sim, sim. Não é verdade? Porque, afinal de contas, ao longo do tempo eu fui descobrindo minha burrice, né? Tem a burrice oculta, aquela que você não percebe. E ninguém te fala. Todo mundo sabe, mas ninguém te fala. Deixa, né? Deixa que esse jumento vai pastar bastante. E aí, cara, eu escolhi a faculdade que, na minha cabeça, eu precisava ler menos, precisava estudar menos e que eu ia fazer algo que eu gostava, que era desenhar. Eu vi desenho industrial, falei, o que além de desenho, eu vou fazer nisso daí?